Volta para finalizar o nosso conteúdo de estequiometria de uma vez por todas. Se você não entendeu, se você não conseguiu aí reter todas as informações de estequiometria, porque são muitas, tá bom? Nessas 5 aulas de estequiometria, volte lá no primeiro vídeo, vai devagarzinho, vai tentando entender. Qualquer coisa, manda seu comentário, manda sua dúvida pra gente, que a gente responde o mais rápido possível a vocês. Ok? Lembrando aí, meu nome é Felipe Rocha, sou professor de Química e a gente está aqui no Tudo Mastigado. Beleza? Vamos lá para a tela para fazer outra questãozinha. Outra questãozinha aí retirada do Enem, beleza? Fator de emissão é um termo utilizado para expressar a quantidade de gases que contribuem para o aquecimento global, emitidos por uma fonte ou processo industrial específico. Pode-se pensar na quantidade de gases emitido por uma indústria, uma cidade ou mesmo por uma pessoa. Para o gás dióxido de carbono, a relação pode ser escrita: fator de emissão de dióxido de carbono, massa de dióxido de carbono emitida, dividido pela quantidade do material. Essa quantidade do material é a quantidade total do nosso material, ok? O termo quantidade de material pode ser, por exemplo, a massa de material produzido em uma indústria ou a quantidade de gasolina consumida por um carro em um determinado período. No caso da produção de cimento, o primeiro passo é a obtenção de óxido de cálcio, a partir do aquecimento do calcário a altas temperaturas, de acordo com a reação. E aí eu já vou escrever aqui no quadro a nossa equação. Nós temos aí o carbonato de cálcio, formando o nosso óxido de cálcio, tá? Deixa eu fazer isso aqui mais bonitinho. Nosso óxido de cálcio mais CO2, ok? Essa aqui é a nossa primeira equação, beleza? Voltando aí na nossa telinha. Uma vez processada essa reação, outros compostos inorgânicos são adicionados ao óxido de cálcio, tendo o cimento formado 62% de óxido de cálcio em sua composição. Dados massas molares em gramas por mol: CO2 44, carbonato de cálcio 100, óxido de cálcio 56 gramas por mol. Considerando as informações apresentadas no texto, qual é aproximadamente o fator de emissão de CO2 quando 1 tonelada de cimento for produzida, levando-se em consideração apenas a etapa da obtenção do óxido de cálcio, ok? Então, volta para cá. O que a gente tem que anotar? O que a gente tem que, como importante nessa equação, exercício, tá? O que a gente tem que anotar aqui no cantinho? Obviamente, ele está pedindo fator de emissão. Como é que é calculado o fator de emissão? Massa de CO2 dividido pela quantidade do material, tá bom? Ele deu essa relação pra gente, ele deu essa fórmula para nós, ele forneceu isso, tá bom? Então, lá no texto e circula ele bonitinho. O que mais ele nos forneceu? Ele forneceu a equação e ele falou o seguinte, que nós temos 62% de óxido de cálcio no gesso, ok? Então, o que acontece? Levando-se em consideração CO2 quando 1 tonelada. Então, olha só, 1 tonelada é a nossa massa, beleza? E a gente tem que usar essa 1 tonelada de cimento for produzida, levando-se em consideração apenas a etapa da obtenção do óxido de cálcio, ok? Então, o que a gente vai ter que fazer, galera? A primeira relação que nós vamos ter que fazer é o seguinte:
Primeiro vamos entender essa questão mais ou menos aqui. Ele falou que a produção de cimento tem como uma das etapas essa reação. E aí ele falou, considere que a formação do cimento só tem essa equação aqui. Então o cimento para nós seria óxido de cálcio e dióxido de carbono, ok? E ele falou que do cimento, 62% são o quê? Óxido de cálcio. Então o que a gente vai ter que fazer? Isso aqui é praticamente o que a gente chama de pureza. Tá bom? Mas na verdade não é. Então na primeira relação que a gente vai ter que fazer é o seguinte: eu tenho 1 tonelada de cimento. Só que eu tenho dióxido de cálcio somente o quê? 62%. Sabe o que está faltando aqui nas nossas anotações? O que o exercício quer. Então vamos voltar lá na telinha. E aí o que ele está querendo aí? Ó, considere as informações apresentadas. Qual é aproximadamente o fator de emissão de CO2. Então, galera, olha para cá. Ele está querendo de nós o fator de emissão. Como é que a gente calcula o fator de emissão? Massa de CO2 dividido pela quantidade do material. A quantidade do material a gente já sabe, 1 tonelada. Então eu vou ter que fazer o quê? Encontrar a massa de CO2. Só que o que ele me forneceu foi somente a massa de óxido de cálcio. Como assim? Ele só me forneceu a massa de cimento, ele não me forneceu a massa de óxido de cálcio. Mas dessa 1 tonelada, eu consigo determinar a massa de óxido de cálcio. Por quê? 1 tonelada está para 100%. 1 tonelada equivale à minha massa total de cimento. Só que nós queremos a massa de CO2. Para achar a massa de CO2, nós temos que relacionar ou com carbonato de cálcio ou com óxido de cálcio. Só que ele me forneceu o quê? A porcentagem de óxido de cálcio. Então eu vou ter que fazer o quê? 62% está para chances. Chances vai dar quanto? Aí é matemática, tá bom? O que a gente vai fazer? Multiplicar cruzado. 62 vezes 1 dividido por 100. Então a gente vai ter o quê? 62 dividido por 100, que vai dar aproximadamente... Só um momento, deixa eu pegar outro giz aqui. Vai dar bom. Aí, achei. Perdão. Olha só. Aí aqui a gente vai encontrar o quê? 62 ou 62 toneladas. Tá bom? Perdão. Ei, gente. Cuidado com esses cálculos aqui, tá? Isso aqui vai dar 0, tá? Me perdoem. Ó, 62 dividido por 100, tá bom? Vai dar 0,62 toneladas. E aí, o que a gente vai ter aqui? Essa aqui, 0,62 toneladas, é a nossa massa de óxido de cálcio. Só que não é o que a gente quer. O que a gente realmente quer? A massa de CO2. Então, eu vou ter que fazer o quê? Relacionar o CaO com o CO2. Eu vou ter que relacionar o óxido de cálcio com o dióxido de carbono. E, de novo, como é que a gente relaciona duas moléculas numa equação? A partir das massas molares que ele forneceu no nosso exercício. Então, a nossa segunda relação estequiométrica vai ser o quê? Segunda relação estequiométrica vai ser a relação do óxido de cálcio e do dióxido de carbono. Qual é a massa molar do óxido de cálcio? Ele forneceu para a gente 56 gramas. Está para massa molar do CO2, 44 gramas. Só que qual é a massa de CO que eu tenho? 0,62 toneladas, ok? Só que, vamos comigo ali no texto? O que acontece?
Ele está querendo a massa, o fator de emissão, quando a tonelada... Não, gente, ó, não precisa fazer conversão, tá bom? Você pode continuar aí. Se você converter aqui, você vai ter que converter lá também. Então, olha só a loucura. Eu posso chegar e massa 56 gramas para 44 de CO2. Só que a massa de óxido de cálcio, 0,62 toneladas. Então, você vai vir aqui embaixo de óxido de cálcio, 0,62 toneladas. Está para X. X vai ser aproximadamente o quê? 0,62 vezes 44 dividido por 56. Isso vai nos dar um valor de aproximadamente 0,487. Tá bom? 0,487, 12 para ser mais preciso aí, toneladas. Beleza? Essa aqui, ó, que eu vou fazer um balãozinho, é a nossa massa de CO2. Então, seu principal aí, adversário, é a matemática. Você teria que multiplicar 0,62 vezes 44 dividido por 56. Mas a lógica, o que a gente fez agora? Até agora, tirou a porcentagem de óxido de cálcio presente no gesso, no cimento, perdão. Eu tenho 1 tonelada de cimento, só que só 62% representa óxido de cálcio. Então, 0,62 toneladas. 0,62 toneladas relacionado com CO2 fornece quanto? 0,487, 12 toneladas de dióxido de carbono. Gente, o que ele está querendo na questão? Fator de emissão. Massa de CO2, que a gente acabou de determinar, dividido pela quantidade do material, que é 1 tonelada. Então, a nossa terceira relação aqui, simplesmente a gente vai jogar lá na fórmula. O fator de emissão vai ser igual a quanto? 0,487, 12 tonelada, dividido por 1 tonelada. Isso aqui, ó, tonelada, corta com tonelada. Fator de emissão vai ser aproximadamente 0,487, 12, tá? Se vocês forem nas alternativas, e a gente vai lá nas alternativas agora, olha só, na letra A, 4,9 vezes 10 a menos 4, 7,9 vezes 10 a menos 4 na letra B, na C, 3,8 vezes 10 a menos 1, o que eu quero mostrar para vocês? Olha aqui para mim, todas estão em notação científica. E a notação científica, de novo, a gente já viu isso, mas a notação científica fala o quê? Antes da vírgula, eu tenho que ter um número entre 1 e 9. 0 está entre 1 e 9? Não. Então, eu vou ter que andar com a vírgula para a direita. E quando eu ando com a vírgula para a direita, o meu expoente diminui. Direita diminui. É a famosa regrinha do Didi, tá bom? Quando eu ando com a vírgula para a direita, o meu expoente diminui. Uai, professor, você está fazendo para a direita assim? É, gente, ó. Quando eu ando com a vírgula para a direita, o expoente diminui. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Essa vírgula vai vir aqui para frente do 4, e aí o fator de emissão vai ser 4,87 vezes 10. Quantas casas eu andei? 1. Se foi para a direita, negativo. Então, menos 1. Não é que é negativo, decresce. Como estava 10 elevado a 0, menos 1, 0 menos 1, menos 1. Então, a gente vai ter o quê? Que o fator de emissão vai ser 4,87 vezes 10 a menos 1. Aí, isso aqui, arredondando, vai dar aproximadamente 4,9 vezes 10 a menos 1, fornecendo o gabarito, então, a alternativa D. Ok? Vamos conferir na tela aí. Gabarito 4,9 vezes 10 a menos 1. Ok? Deu para sacar, galera?
que a gente fez? 3 relações estequiométricas, tá bom? A primeira, porcentagem, descobrimos a massa de óxido de cálcio para poder relacionar e determinar a massa de CO2 para depois jogar na fórmula que ele nos deu, massa de CO2 por quantidade de material total. Beleza? Então vamos para outra questão. Vamos ler aí a nossa questão 4, ok? Enem. A produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro, junto com o carvão e o ar atmosférico em uma série de reações de oxirredução. O produto é chamado de ferro-gusa e contém cerca de 3,03 de carbono. Galera, antes de continuar lendo, eu vou apagar aqui o nosso quadro porque eu já vou anotando as informações do exercício, ok? Então, copia aí, volta o vídeo rapidinho. Moleque, agora foi. Vamos continuar lendo aí. O produto é chamado ferro-gusa e contém cerca de 3,03% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro-gusa com o gás oxigênio puro. Os dois principais produtos formados são aço doce, uma liga de ferro com um teor de 0,3% de carbono restante e gás carbônico. As massas molares aproximadas dos elementos carbono e oxigênio, respectivamente 12 e 16. Então, galera, o que ele está me falando nesse texto aí? Ferro-gusa aqui, ó. Ferro-gusa, Fg, representa ferro-gusa, tá bom? O ferro-gusa, ele me falou no texto que apresenta uma porcentagem de 3,03% de quê? De carbono, ok? 3,03% de carbono. E ele falou que foi oxidado com gás oxigênio em altas temperaturas e formou-se 2 produtos. Um dos produtos ele chamou de aço doce, AD, aço doce, ok? Só que ele falou o seguinte, que esse aço doce apresenta 0,3% de quem? De carbono restante. E o outro produto foi o dióxido de carbono. Galera, antes de continuar qualquer coisa, eu só formei esses 2 produtos. Se eu tinha 3,03% de carbono, aqui eu tenho o quê? 0,3% de carbono no aço doce. No CO2 eu tenho quantos por cento? Logicamente, gente, segredo. O interfone está tocando. Olha só, CO2, o que a gente tem aqui? 3%. 3% de carbono. Faz sentido ou não faz? Eu tinha 3,03. 0,3% formam aço doce. Os outros 3% vão para o nosso produto, para o nosso outro produto, dióxido de carbono. Beleza? Então, olha só, vamos lá no enunciado. Considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro-gusa, a massa de gás carbônico, dióxido de carbono formada em quilogramas na produção de aço doce é mais próxima de. Galera, informações. O que ele está querendo? Massa de quem? De gás carbônico, tá bom? CO2. Ele está querendo essa massa de CO2. Só que ele está querendo essa massa de CO2 em quilograma, tá bom? E ele falou o quê? Que foram colocados no reator lá
2,5 ou 2,5 toneladas de ferro gusa. Galera, o que a gente tem que entender antes de entrar em qualquer cálculo? A nossa relação não é ferro gusa, aço doce e CO2. A nossa relação está restrita também à porcentagem de carbono que cada componente tem, tá bom? Então o que acontece? Eu vou ter que relacionar a porcentagem de carbono com ferro gusa para depois relacionar com CO2. Então o que acontece? Ferro gusa, qual é a massa de ferro gusa que foi colocada lá? 2,5 toneladas. Desses 2,5 toneladas de ferro gusa, tudo é carbono? Não, somente 3,03%. Só que eu não preciso fazer essa relação todinha. O que eu posso fazer? Encurtar o meu caminho. Esse ferro gusa não vai formar 3% de carbono? Então o que eu posso fazer? De dióxido de carbono, perdão, ó, 2,5 toneladas vai formar CO2. E nesse CO2 eu tenho 3% de carbono. Então o que eu posso fazer? A nossa primeira relaçãozinha vai ser o seguinte: 2,5 toneladas, 2,5 toneladas está para 100%. Só que quantos por cento de CO2, de carbono, eu tenho presente no CO2? 3%. Eu tinha 3,03, 0,3 foi para o aço doce, 3% foram para o CO2. Então o que eu faço? 3% está para X. X aqui vai dar qual valor? 3 vezes 2,5 dividido por 100 vai nos dar, vai nos dar um valor de 75 quilogramas, ok? Olha, professor, aqui você tá 2,5 toneladas e aqui para gramas. Gente, eu estou tentando acelerar o nosso processo, tá bom? Por quê? Vamos voltar lá no texto? O que acontece? Qual a massa de gás carbônico formada em quilogramas? Então, o que eu vou fazer aqui? Tá? Vamos mastigar mais aqui, que é melhor, né ou não é? O que eu estou fazendo? Acelerando o nosso processo. De tonelada para quilograma, a gente divide por 1000. Então, o que eu faço? Aqui, 3 vezes 0,2, 7,5. 7,5 dividido por 100, 0,075 toneladas. Só que para passar de toneladas para quilo, eu vou ter que necessariamente dividir por 1000. E isso vai nos fornecer uma massa de quanto? 75 quilogramas. Tá bom? 75 quilogramas. Saca a loucura? Então, só tentei acelerar o passo aí. Mas voltei para nós entendermos o que eu fiz. Beleza? Achei a massa de carbono formada. Beleza? CO2. A porcentagem de carbono presente no CO2. Só que ele está querendo o quê, galera? Ele está querendo, exatamente, ele está querendo a massa de gás carbônico e não a massa de carbono. Então, o que eu vou ter que fazer? Relacionar o carbono com o CO2. Ah, professor, mas o carbono não está na equação. Gente, o que eu achei? Eu achei, a partir da porcentagem, a massa de carbono presente no CO2. Então, eu vou ter que transformar ou relacionar essa massa de carbono para determinar a massa de CO2, que é o que ele quer. Então, a nossa segunda relaçãozinha estequiométrica vai ter que ser o qual? Carbono e CO2. Qual é a massa molar do carbono que ele forneceu no texto? 12 gramas por mol. Qual é a massa de CO2? 16 do oxigênio vezes 2, 32, mais 12, 44. Então, a gente tem 44 gramas por mol.
Só que qual é a verdadeira massa de carbono que a gente tem no CO2? 75 kg. Então, embaixo de carbono, nós colocamos o quê? 75 kg. Isso aqui vai nos dar Chuzas. Chuzas vai fornecer um valor, vai ser o quê? 75 vezes 44 dividido por 12. Isso vai nos fornecer um valor aproximado de 275 quilogramas. Professor, isso faz sentido para mim. Por quê? Porque no carbono, no CO2, eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Consequentemente, a massa de CO2, a molécula de CO2, vai ser maior do que o átomo de carbono sozinho. Olha, um carbono tem 12 gramas, o CO2 tem 44 gramas, tá? E é o que a gente achou aqui foi a massa de carbono, tá bom? E olha lá nas alternativas, vamos lá nas alternativas. Letra B, 75. Quem chegou e achou aqui, ó, 75 quilogramas, parou o exercício, achou que acertou e seguiu a vida feliz. Quando chegou no gabarito, se decepcionou. Vou entrar com recurso, não vou aceitar isso de jeito nenhum. Gente, tem que aceitar, sabe por quê? Porque aqui você achou a massa de carbono. Ele te pediu a massa de CO2. Consequentemente, a massa de CO2, por apresentar mais átomos, vai ser maior do que a massa de carbono. E a gente acabou de determinar que é 275. Então, galera, o que vocês têm que lembrar de estequiometria? Fazendo um apanhado geral da estequiometria, porque hoje é a última aulinha. Primeira coisa, grandezas químicas, ok? Saber relacionar massa com mol, massa com mol, como é que eu relaciono? A partir da massa molar, beleza? Saber relacionar quantidade de matéria, que é o nosso mol, com volume, 22,71 litros por mol, CPTP, ou 22,4 litros por mol, CNTP. Relacionar quantidade de matéria, que é o mol, com quantidade de átomos ou moléculas, constante de Avogadro, tá? 6,02 vezes 10 a 23. Então, galera, essa caixinha de ferramenta que a gente viu na segunda aula de estequiometria tem que estar na sua cabecinha. Não vai ser fornecido para vocês, ok? Tem que estar na cabecinha de vocês. Qual a segunda coisa que a gente viu? Os 4 passos da estequiometria. Primeiro passo, escrever a equação. 99,97% o Enem vai te fornecer. Qual a única questão, qual a única reação que você tem que saber de cabeça? Reação de combustão completa. Combustível mais comburente, formando CO2 e água. Sabendo que o comburente para nós vai ser o O2. E o combustível ele vai te fornecer no texto. Beleza? Segundo passo, balanceamento. Qual é o princípio do balanceamento? Quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes tem que ser necessariamente igual à quantidade de átomos que eu tenho nos meus produtos. Lembrando que os coeficientes estequiométricos são multiplicativos. Terceiro passo, analisar se a questão está pedindo, está necessitando do uso de 3 fatores. Quais são eles? Pureza, rendimento e reagente limitante. Qual é o que mais cai? Pureza e rendimento, tá bom? Reagente limitante tem ficado um pouquinho aí em desuso no Enem, mas dê uma olhada, volte aí na terceira aula que a gente teve de estequiometria, beleza? Então esses são os conceitos, as 2 últimas aulas foram só resoluções de exercício, para dar uma luz a vocês aí, tentarem resolver a estequiometria. Lembrando, qualquer coisa, mande o seu comentário aí, mande a sua dúvida no nosso privado, mande a sua dúvida aí aonde você quiser e aonde a gente possa, de fato, ver a sua dúvida e com eficiência respondê-la, ok? Então, muito obrigado, até semana que vem, um novo conteúdo aí a gente vai estar trabalhando, ok? Forte abraço!